Meus queridos, saudá-los esta manhã é um prazer, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos em pé, abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o 9, e nós vamos ler o versículo de número 35 até o 38. A missão que me foi incumbida é falar aos obreiros e obreiras com o foco do evangelismo e missões. Como eu disse ontem, eu me sinto à vontade devido ao meu envolvimento com a obra missionária e evangelística. Hoje, exatamente hoje, completa-se 20 anos que eu pisei em Cuba, em um país comunista, pela primeira vez. Como eu disse ontem, cheguei ali 10h30 da noite com 3 problemas que eu disse ontem, né? Primeiro, que eu não sabia falar espanhol. Segundo, que eu não conhecia ninguém. E terceiro, que eu não sabia para onde eu estava indo. Mas eu disse para os irmãos que a única garantia que eu tinha é que eu sabia com quem. E aí, isso foi uma marca no meu ministério. Para onde não importa, importa quem está te levando. Amém? Porque o que vai te fazer feliz não é o lugar para onde você foi, é a presença daquele que está te levando. Mateus capítulo 9. E antes de ler, porque aí eu já sigo, eu quero, pastor Sérgio Bernardes, agradecer ao senhor pelo carinho, pela gentileza, e abrir o coração para nos receber. Pastor Marcos Del Rey, muito obrigado, pastor Sérgio, com todo o seu ministério, pastor Marcos, pastor Francisco de Assis, pastor Juarez, e os demais pastores presentes, toda essa diretoria, e estou levando uma impressão muito boa dessa igreja. Essa igreja é uma igreja organizada, disciplinada e, acima de tudo, bíblica, ortodoxa. Estou me sentindo na Assembleia de Deus, na nossa cara, lá do interior, né, das Minas Gerais. Então, muito obrigado pelo carinho, aproveitando, agradecendo ao irmão Cleir, que congregou muitos anos aqui neste ministério, e sempre falava bem, e hoje ele congrega conosco ali na nossa pequena cidade. Ao Moisés, que me levou ontem para comer com a sua família, e também a primeira vez que eu viajo de passarinho. Muito obrigado por ter me levado. Mateus capítulo 9, 35, está escrito: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Nesta mesma página da Bíblia, o capítulo 10, versículo de número 7, está escrito, Mateus 10, 7. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Gostaria que você se assentasse com a sua Bíblia aberta. Eu gostaria de dizer para os irmãos que eu não tenho intenção de ensinar vocês a fazer missões e nem evangelismo. Eu venho aqui compartilhar com vocês do que eu tenho vivenciado e, quizás, somar um pouquinho com as experiências e com a palavra no currículo de vocês, para que, como o pastor acaba de dizer, que este ano seja o ano de muitas almas salvas, da evangelização de forma prática na vida dessa igreja, que já é uma grande missionária. O que me veio ao coração para compartilhar com vocês esta manhã é o seguinte: se eu perguntar, começando do nosso pastor presidente, passando pela diretoria, pelos irmãos e irmãs, de todos os campos aqui representados, qual é o maior desejo nosso em relação à igreja? É ver o crescimento da igreja, não é verdade? Porque nós não temos aquela ideia de que o Senhor Deus não quer quantidade, o Senhor quer qualidade. A gente já ouviu muito isso. Não, irmão, Deus não quer quantidade, não, Deus quer qualidade. Só que, caminhando pela Bíblia, a gente descobre que Deus quer os dois. O Senhor quer quantidade e quer
qualidade. A Bíblia diz, Jesus falando naquela parábola que ele contou, ele disse, procura, vai, porque eu quero que a casa se encha. Então, é desejo que a igreja se encha, é o desejo do coração de Deus que o inferno seja saqueado e que o céu seja povoado. Esse é o desejo de Deus. A prova são as ordens que nós recebemos no Novo Testamento, do próprio Jesus, disse, ide, e o apóstolo Paulo tratou desse assunto e demonstrou do seu grande amor da pregação do Evangelho. Quando a gente pensa nisso, o maior desejo, então, nosso é ver o crescimento da igreja. E aí a gente começa a pensar, meu Deus, qual que seria o melhor modelo missionário, o melhor modelo evangelístico? E aí eu me lembro que, no século passado, houve um movimento na Colômbia. Os irmãos, eu creio que a maioria que deve lembrar, um grande pastor conhecido na Colômbia, chamado César Castellano. Os ginásios enchiam na Colômbia, e ele tinha a prática do grupo dos 12, chamado G12. Trouxeram esse negócio para o Brasil, irmãos, não deu certo. Deu certo na Colômbia, mas aqui não deu. Deu uma confusão, igrejas esfacelaram e perderam a autoridade. Foi uma confusão, não deu certo no Brasil o grupo dos 12. Tudo bem, passou. Depois veio aquela onda lá da Coreia, do pastor David Yong-Shu, ou Paul Yong-Shu, do grupos familiares. Os livros de David Yong-Shu, a casa publicadora, a CPAD publicou e etc. Na Coreia funcionou e funciona a maior igreja local do mundo, a Igreja do Evangelho Pleno, a Assembleia de Deus da Coreia, com 1 milhão de membros. É um negócio fenomenal. Mas parece que essa questão também de pequenos grupos, assim, passou um pouco a onda e não funcionou tanto. Em alguns lugares funciona, não quero entrar em detalhes. Depois, a gente pode lembrar também de um movimento, de um avivamento, que aconteceu em Toronto, no Canadá. Eu estava pregando na igreja de um amigo meu, pastor Paulo Kamizak, no Canadá, em Toronto. Disse, pastor Jander, aqui funcionava a igreja do aeroporto, chamada igreja do aeroporto, e aquele avivamento, não sei se os irmãos lembram, as pessoas caíam pelo chão, e colavam na parede, e uivavam, era um negócio. E gente do mundo inteiro foi para lá para buscar esse avivamento. Passou, hoje é um pequeno grupo lá. Depois ouvimos falar de um avivamento também na Argentina, um movimento. E eu me lembro que um amigo meu na cidade de Caratinga falou, Jander, eu estou indo para a Argentina buscar uma nova unção. Eu falei, vai com Deus, né? E tal. E aí, só que essas ondas, esses movimentos localizados, eu entendo que eles funcionam como ondas, entendeu? Funciona num lugar, pode não funcionar no outro. E essa questão de onda, eu acho que aqui não tem, mas quem surfa sabe que só surfa no momento que a onda está no alto. Acabou a onda, acabou o surf. Então eu entendo que a igreja ela não pode surfar em ondas. A igreja precisa de um modelo missionário que possa ser aplicado em qualquer época da sua história. Pensando nisso, eu resolvi buscar o modelo missionário de Jesus, alguns exemplos de Jesus, porque eu acho que ele é o melhor modelo, que foi aplicado pela igreja de Atos, né? A igreja de Atos, e esse modelo é aplicado em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, o modelo missionário de Jesus. Eu acho que esse é o melhor modelo. Paulo, em Coríntios, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Cristo é o nosso melhor modelo, ok? Quem está comigo até aqui, diga amém. Então, eu queria pontuar para vocês, esta manhã, algumas lições missionárias e evangelísticas do Senhor Jesus, para que assim a gente possa tirar lições preciosas nesta manhã tão gloriosa que eu tenho o privilégio de falar para uma liderança tão seleta. E eu gostaria então de mostrar para vocês alguns pontos do ministério de Jesus. Não vou falar nada que vocês não conheçam, mas eu agora estou defendendo uma tese que eu posso repetir pregação, porque o pessoal repete hino, então eu acho que não tem problema, não é verdade? E Paulo, aos Filipenses 3, ele diz, eu não canso de escrever as mesmas coisas para vocês, porque é para a segurança vossa. Então a gente está sempre repetindo, porque é para a nossa segurança, amém? Quem voa aí sabe, todo voo que você entra, o comissário de bordo diz, você já sabe, mas não custa lembrar. Então, nós já sabemos, mas não custa lembrar. E eu queria pontuar com vocês aqui algumas coisas em relação ao ministério de Jesus que trazem para nós lições importantíssimas
no que se diz respeito à obra missionária e à evangelização. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar para você é que missões precisa e evangelismo precisa de ir além destas três palavrinhas: ir, orar e contribuir. Desde criança eu ouço isso da Igreja Batista que eu vim até os 8, 9 anos, na Assembleia, toda a vida eu ouvi que missões é ir, orar e contribuir, e eu concordo perfeitamente. Só que nem todo mundo vai. Vão comigo para Cuba, irmão, salário mínimo, 18, 20 dólares americanos, vão comigo para a África. Não, pastor, e eu não vou. Mas aí de vez em quando o camarada dá uma oferta missionária, 50, 100 reais, sei lá, o valor de uma pizza, e de vez em quando ele lembra do missionário, faz uma oração, e aí ele fica com a consciência mais ou menos leve, porque ele não vai, mas ele dá uma oferta esporádica e faz uma oração. Só que eu descobri, irmãos, que cheguei à conclusão que isso está muito pouco, Então eu queria propor para vocês esta manhã, que qualquer pessoa que queira fazer a obra missionária, ele precisa entender que missões não é só ir, orar e contribuir. Missões precisa ser um estilo de vida. Vou repetir, um estilo de vida. Isto quer dizer que no lugar que eu piso, eu preciso ser voz de Deus ali. Eu preciso entender que aquele ambiente é um ambiente que Deus está me dando a oportunidade de ser canal de bênção para alguém ali. É estilo de vida, é modus vivendi, é maneira de viver. Porque quando o pastor dá a bênção apostólica aqui, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, e a gente vai, muita gente vai embora, muita gente tem a impressão de que a gente saiu da presença de Deus. Meu querido, aqui a gente não entra e sai da presença de Deus. Aqui nós estamos na presença de Deus. Eu vou falar de novo. Aqui a gente não entra e sai, aqui a gente está na presença de Deus. Se estamos na presença de Deus, em qualquer lugar que eu estiver, eu sou voz de Deus. No dia 29 de outubro passado, eu fui internado na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, no Hospital Márcio Cunha, para fazer um cateterismo, porque eu estou com uma coronária entupida 70% e uma outra 40%, e fui para um quarto com 3 pessoas. E de repente lá no canto, na última cama, a cama do meio, a última cama, tinha um senhor com um tubo no nariz, não conversava mais, só com aquele ronco, e a mulher apavorada, e o primeiro dia, o segundo dia, e eu comecei a orar, com o coração meio entupido, mas comecei a orar por aquela senhora, que não era crente. E eu disse: nós vamos orar e o senhor Sérgio vai sair daqui. Passou o primeiro dia, no segundo dia ele melhorou, no terceiro dia eu fiz o cateterismo, ganhei alta, fui para casa. À noite eu recebi um telefonema da senhora esposa dizendo: pastor, o Sérgio tomou 1,5 copos de leite. Tiraram o tubo do nariz. Na segunda-feira chegou a notícia: o Sérgio está de alta. Com o coração a veia entupida, mas eu sou voz de Deus lá. O pastor já visitou a casa desta família lá, e esta família, eu quero estar presente no batismo, porque pela fé eu creio que no lugar que Deus me coloca, eu preciso ser voz de Deus lá. Pastor, e se for um lugar difícil, desafiador? Aí o problema já não é meu, é Deus que está te levando, então confie no que Ele vai fazer. Porque muitas pessoas já me perguntaram, pastor Sérgio, pastor Francisco e demais pastores, se não é perigoso fazer a obra missionária em Cuba, que é um país comunista. Aí eu gosto de responder com a resposta do irmão André. Alguém já leu alguma coisa do irmão André, fundador da missão Portas Abertas, não é verdade? Ele escreveu aquele livro fenomenal chamado O Contrabandista de Deus. Contrabandista de Deus. Perguntaram a ele tinha um fusquinha e ele fazia a obra missionária na antiga União Soviética, na época das cortinas de ferro. Ele tinha um fusquinha que ele distribuía bíblias, escondido no fusca. Um dia a polícia da KGB parou o carro do irmão André. Levantaram o capô cheinho de Bíblia. Quando levantaram o capô cheinho de Bíblia, não viram Bíblias. Viram bananas, laranja, verdura. Aí a polícia falou: vai embora rápido que pode estragar. Aleluia. Mas não é só isso. Vou abrir um parênteses aqui. Dentro dessa experiência, na antiga União Soviética também, uma menina estava indo para o culto, uma jovem,
E era numa igreja subterrânea. E ela indo à polícia, 2 policiais da KGB pararam a menina e disseram: para onde você está indo? Se ela dissesse que estava indo para a igreja, ela era presa até morta. Se ela falava que estava indo para outro lugar, ela estava mentindo contra Deus. E ela ficou em silêncio, a polícia apertou: para onde você está indo? Na terceira vez: para onde você está indo? Se ela dissesse para a igreja, ela ia ser presa ou morta. Se ela dissesse que é para outro lugar, ela mentia contra Deus. Aí a polícia da terceira vez: para onde você está indo? Ela falou: meu irmão mais velho morreu. Eu estou indo encontrar com meus outros irmãos para ouvir ler o testamento, para ver a parte que me pertence. Aí a polícia falou: vai embora. Meu irmão mais velho morreu, Jesus. Eu estou indo encontrar com meus outros irmãos, os crentes, para ouvir ler o testamento, para ver a parte que me pertence. Ninguém segura a igreja, irmãos. Ninguém segura alguém que tem um estilo de vida. Eu começo a pregar, meu coração já pega fogo. Aí perguntaram ao irmão André, presta atenção, olha só aqui para mim, por favor. Perguntaram ao irmão André: não é perigoso fazer a obra missionária na Rússia, na União Soviética? Não é perigoso? Ele falou: perigoso é. Só não é mais perigoso do que desobedecer à voz de Deus. Quer que eu repita? Perigoso é. Só não é mais perigoso do que desobedecer à voz de Deus. Aleluia. Não dá para negociar, irmãos. A ordem que está sobre a vida da igreja, olha só aqui para o pastor. A ordem que está sobre nós é uma ordem imperativa. Oh, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. Eu sinto graça aqui nesta manhã para te dizer que se o Senhor mandar, vai, porque vai chegar. E isso precisa ser um estilo de vida, é o que Jesus vivenciava. E o que eu acho interessante, irmãos, é como Deus provê. Depois que eu me enrolei com missões, e esse negócio é um caminho sem volta, esse negócio de missões, se você envolver missões evangelistas, é um caminho sem volta. Você vê como é que Deus trabalha nos mínimos detalhes. Às vezes nem Deus usa os empresários, os maiores empresários, Deus usa as pessoas às vezes simples. Tem um irmão ontem que me lembrou disso, e eu vou contar aqui uma rápida experiência, e volto aqui para o texto, já, porque eu me empolgo com esse negócio de missões, arrumo contar as experiências. Eu tenho na nossa igreja um irmão chamado Paulo. O Paulo é um diácono da igreja, muito simples, simples mesmo, esposo da irmã Maílde, e ele tem uma feirinha, ele tinha uma feirinha, agora ele vendia banana. A feira do Paulo, irmãos, era tão pequenininha que com R$200 você comprava tudo que ele tinha e botava numa carroça de burro. Alguém lembra de carroça de burro ainda? Botava numa carroça de burro e levava. A feira do Paulo desse tamanhozinho. E eu estava numa consagração lá numa quarta-feira de manhã, orando, eu e Eunice. Mas sabe aquele dia que você está ruinzinho? Alguém já passou por isso aqui? Você está ruinzinho assim, e eu estou lá orando, a oração ruim, menino. Senhor, abençoa, abençoa. Abençoa o quê? Senhor, tem muito tempo que eu estou orando, o Senhor não me atende. Eu estava lá murmurando, perto da minha esposa, tadinha, e ela escutando. Quando eu olhei para trás, eu vi a Maílde, esposa do Paulo. Não é com lenço, não, uma toalha de rosto na cara. Falando: meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Manda cliente para comprar banana, Senhor, lá na feira do Paulo, Senhor. Tem misericórdia, não deixa que as bananas estragar, não, Senhor. Me deu uma vergonha, irmão, porque eu estava murmurando e a Maílde orando para Jesus mandar cliente para comprar banana. Pedi perdão a Jesus, melhorei minha oração e fui para casa. No outro dia de manhã chegou o Paulo na quinta lá. O mineiro anda meio assim, ó. Desculpa aí os mineiros. Dentro da minha sala, com um papelinho na mão, e falou: pastor, estou alegre demais. Eu falei: o que foi, Paulo? Pastor, eu acabei de vender as últimas 2 pencas de banana, pastor. Ao português dele: completei os R$50, pastor. E trouxe aqui para o senhor mandar para aqueles menininhos que o senhor ajuda lá na África e no Haiti, pastor. A Maílde chorando para vender banana para completar R$50 para mandar para a obra missionária, mas eu fiquei com a vergonha. E o Paulo falou assim: está aqui, completei os R$50, pastor, para o senhor mandar para aqueles menininhos lá da África, porque nós não tem nada nesse mundo mesmo, né, pastor? Eu falei: tem não, Paulo. Aleluia. Aleluia. O Paulo foi embora. Quando eu chego no culto à noite, o diácono Paulo na portaria, com um sorriso 15 para as 3, atravessado na cara, e ele falou: pastor, estou alegre demais de novo. Eu falei: o que foi, Paulo? Acabei de comprar uma caixa de engraxar sapato, pastor, desse tamanho assim, ó. Escrevi nela assim: Deus é fiel. Pastor, e todo o dinheiro que entrar da graxa do sapato,
É todinho para missão, pastor, porque nós não tem nada nesse mundo mesmo, né, pastor? Eu falei, tem não, Paulo. E já saí meio tonto para o culto, né, depois da pancada na nuca e tal, e estou lá. Muito bem, contei essa experiência. Dias depois eu fui aos Estados Unidos pregar em Mineola, perto de Manhattan, e preguei e contei essa história. Dias depois cheguei no Brasil, um irmão de lá me ligou e disse, Jander, aquele Paulo, vendedor de banana aí, ele está aí no Ipanema ainda? Eu falei, tá sim. Rapaz, eu vou botar R$2.000 amanhã na sua conta. Você entrega para aquele Paulo, 1.000 é para ele comprar banana. Deus não fica devendo nada a... Você pode levantar essa mão e adorar comigo? Deus não fica devendo nada a ninguém. 1.000 é para ele pôr banana naquela feira, irmão, e 1.000 é para ele gastar com o que ele precisa. Culto de ensino, a igreja cheia. Eu falei, Paulo, tem uma notícia para você. Estou ali com R$2.000 para você. Ele começou a esfregar o peito e falou, fala isso não, pastor, nunca ganhei R$2.000 não, senhor. Não fala isso não, quase que ele deu um infarto. Não fala um negócio desse não. Eu falei, está ali, Paulo. Depois do culto, procurei, ele falou, pastor, é até bom, R$1.000 vou comprar de banana e 1.000, pastor. Estava orando porque o meu fusquinha bateu o motor, estava precisando de arrumar e Deus mandou. Deus é Deus das coisas pequenas, mas você tem que colocar isso como estilo de vida. Ele quer pegar o que você tem e utilizar para a glória dele. E a primeira lição que eu aprendo com Jesus é que Jesus vestiu a camisa do seu ministério. Ele sabia para que ele havia vindo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Mas em segundo lugar, depois eu conto mais algumas coisas. Em segundo lugar, eu gostaria de lhe dizer que eu aprendo com Jesus que obra missionária para ele era prioridade. Irmãos, tem coisa que é urgente, mas não é prioridade. Eu vou repetir, tem coisa que é urgente, mas não é prioridade. Obra missionária para Jesus, olha só que para minha mão era prioridade. Jesus está sentado na beira do poço de Jacó. Os discípulos foram na cidade comprar comida, e quando os discípulos voltam, os discípulos dizem assim, mestre, come. Jesus falou, estou com uma comida aqui para comer que vocês não conhecem. Vou repetir, estou com uma comida para comer que vocês não conhecem. Será que alguém trouxe comida para ele enquanto nós fomos na cidade? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Eu quero te dizer que a igreja pode ter urgência para comprar um sítio, para comprar uma fazenda, para comprar não sei o quê. A igreja pode ser qualquer estrutura, necessidade, desde que não venha prejudicar o recurso da obra missionária. Porque no momento do arrebatamento da igreja, o templo vai ficar, a estrutura vai ficar, e só irão subir almas. Opa, eu estou sentindo graça para falar isso aqui. Só irão subir almas. Prioridade. Não vou entrar mais em detalhes porque eu não posso demorar. Para Jesus, prioridade. Segundo, eu aprendo com Jesus que quem quer fazer a obra missionária, irmãos, precisa se movimentar. Eu lá na minha família e na igreja, eu sou considerado como uma pessoa elétrica. O meu temperamento, eu sou muito elétrico. Eles falam que eu sou ligado em 220 volts, não sei o que, fadigado. Mas é propaganda enganosa. Eu só não gosto de mexer com gente mole. Você fala uma coisa que a pessoa fala, quando ele fala eu já estou lá na frente, porque eu tenho uma pressa na minha alma, e eu entendi que quem quer fazer a obra do Senhor precisa se movimentar. O camarada diz que tem chamada, irmãos, mas passa a tarde inteirinha na internet, ou na rede, esperando o vento soprar para balançar. Se você quiser fazer alguma coisa para Deus, você vai ter que arregaçar essa manga, meu filho. Você vai ter que se movimentar. Jesus não parava, ia da Judéia para a Galiléia, passava em Samaria, aleluia, a mulher samaritana estava na beira do poço. Jesus chegava na Galiléia, voltava para Samaria, ia para Jerusalém. O ministério de Jesus era um ministério ininterrupto. A Bíblia diz que ele se movimentava, ele caminhava. Se você quiser fazer alguma coisa no reino de Deus, você vai ter que se movimentar. Opa, eu sinto graça aqui esta manhã. Você vai ter que se movimentar, você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que dar sinal de vida, vai, volta, movimenta. E eu venho dizer algo para você esta manhã. Precisa que uma pressa invada a nossa alma, porque aqui tem a ver com almas indo para o inferno. Então nós precisamos ter pressa.
Pressa. Mas em terceiro lugar, em quarto lugar, eu aprendo alguma coisa com Jesus. É que Jesus não ia para fazer a obra do Pai. Sabia disso? Não. Jesus não ia, não. Jesus fazia enquanto ia. Não, vou repetir. Jesus não ia, fazia enquanto ia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Presta atenção, nesta manhã Deus vai te colocar em pontos estratégicos. Às vezes nós viajamos um dia para pregar 30, 40 minutos e não falamos de Jesus para alguém que está do nosso lado. Oh, aleluia. Eu peguei meu carro outro dia, o carro da igreja, um Etiozinho que temos lá, para visitar uma congregação de 85 quilômetros. E quando nós fomos, eu e o meu primeiro vice-presidente, pastor Alcimar, passamos por Simonésia, e quando entramos pela estrada de chão, chegamos lá na frente, tinha um trator, uma carregadeira tirando terra no meio da estrada e enchendo uns caminhões, e nós encostamos o carro, e daí a pouco o caminhão ia dar uma ré, eu tive que subir meio que num barranco, e antes de eu descer do barranco para seguir a viagem, o moço da carregadeira deu uma ré na carregadeira e botou a pá no meio da estrada, para impedir a gente passar. E ele olhou lá dentro do carro e disse assim: ei, eu sei que vocês estão com pressa, mas será que vocês têm tempo para orar para um presbítero desviado da igreja? Aleluia. O crente não anda sem direção. Descemos, abraçamos aquele homem, largamos ele chorando no meio da pista e tocamos a nossa viagem. Sabe por quê? Deus vai te colocar em pontos estratégicos para que naquele momento você seja a voz de Deus naquele lugar. Tem gente que viaja 2 dias para pregar uma noite, mas é incapaz de atravessar uma rua para orar para um vizinho e falar de Jesus para ele. Deus nos pega esta manhã e nos dá uma sacudida, dizendo: fazer a obra de Deus não é só atravessar continentes, ou ir a outro continente e fazer a obra missionária, às vezes é atravessar a rua. Quem está entendendo isso aqui esta manhã? E eu tenho uma notícia para você, que fazer a obra missionária às vezes é fazer com os olhos marejados de lágrimas por causa das lutas e as tribulações que nós estamos enfrentando. Porque mesmo você no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus mandou, as lutas elas vêm e as tribulações vêm. Eu não ia contar isso aqui, mas o Espírito de Deus me movimenta. Eu tenho 3 filhos e quando o meu filho do meio, o Gustavo, com 13 anos de idade, ele caiu num quadro de depressão. Ele não conseguia ir à aula, ele suava frio, dava nele uma fobia, tomava um banho, botava a mochila nas costas, pisava na calçada, dava nele uma fobia, ele voltava para dentro de casa, puxava a cortina, trocava a roupa, dormia o dia inteirinho, passava a noite inteira acordado. O Gustavo entrava no banheiro, pastor Sérgio, gastava 2 horas para tomar um banho, só para ficar sozinho. Acabava um culto, a gente falava: vamos comer uma pizza, meu filho? Ele dizia: não, papai, traz um pedaço para mim. Não era trauma, não era demônio, não era problema da infância, de agressão, nada. Era um problema endógeno, a falta da produção da serotonina, o elemento do cérebro responsável pelo humor. E aquele menino inteligentíssimo, teve uma vez que ele ficou 3 meses sem ir à aula. 3 meses sem ir à aula. Ele chamou a minha Eunice e disse: papai, mamãe, eu morava em Viçosa, me devolve para Ipanema, para ver se eu consigo concluir pelo menos o 2º grau, porque eu não tenho expectativa de concluir aqui. Eu chegava de um congresso como esse, de um evento como esse, ou pregando nos Ideões, ou qualquer outro lugar que eu pregasse, ou de fora do Brasil, chegava na segunda-feira de manhã em casa e dizia: Eunice, cadê Gustavo? Ela dizia: Jander, está dormindo, está dormindo. Meu filho fazia Direito na Universidade Federal de Viçosa, entrava pela madrugada estudando, Gustavo atrás dele com uma bolinha de ping-pong, só para passar o tempo. Uma vez ele ficou 8 dias preso num quarto, na cidade que ele morava, numa kitnet, só no delivery. Irmãos, e não tinha uma manhã que eu e Eunice não acordávamos com o joelho no chão e com a boca no pó, dizendo: Deus, eu não entendo, mas eu continuo crendo. Como é que eu estou fazendo tanto para o Senhor e eu não consigo ser atendido nas minhas orações? Numa madrugada eu acordei e abri na internet algumas notícias e ouvi:
filho de Rick Warren, Suicidas. O escritor do livro, de vários livros, milhões de livros vendidos, Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito. Alguém conhece o Rick Warren dos Estados Unidos? Filho de Rick Warren, Suicidas. E eu botei a mão na cabeça e eu me lembro que eu caí no chão, eu rolei no quarto e disse: Deus, esse filho de Rick Warren, que é muito mais conhecido e famoso do que eu, mais conhecido do que eu, suicidou-se, o risco que eu tenho de um filho cometer isso. E eu rolava no chão de dores, mas eu não conseguia parar de orar pelo meu filho. Amável, inteligente. Um dia eu abri a mochila dele, que ele foi passar uns dias na nossa casa. Eu contei 38 cartelas de comprimidos na bolsa dele. Eu dei uma crise de choro. Não era o comprimido que ele ia tomar para suicidar, era que ele tomava no dia a dia. Tomava pela manhã, de meio-dia à noite. Um dia nós estávamos vindo da cidade de Ipatinga, Minas Gerais. 10h10 da noite, perto da cidade de Caratinga, dentro do carro estava eu, a minha esposa, os três atrás, o Rafael, Gustavo, a Fernanda. E o Gustavo disse assim: papai, mamãe, Rafael, Fernanda, eu não tenho perspectiva de vida. Eu não creio que eu serei alguém na vida. Eu não creio que eu vou me formar. Eu não creio que eu vou fazer uma faculdade. Eu não creio que eu vou me casar. E ele falou algo que pai nenhum gostaria de ouvir. Ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. Quando ele falou isso, o meu carro virou um vale de lágrimas. Eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória. Quando ele disse isso, eu estacionei o carro na beira da pista, o meu carro tremia de tanto que nós chorávamos. Quando ele disse: eu não consigo nem crer que Deus pode me dar vitória, eu virei a mão para trás, apertei a mão dele e disse: meu filho, creia no Deus do teu pai. O Deus do teu pai vai te dar vitória. Não importa se você está fazendo uma grande obra, as lutas virão, mas isso é para o seu amadurecimento. Eu sinto Deus aqui esta manhã, sinto um arrepio da presença de Deus aqui. Eu disse para ele: o Deus do teu pai vai te dar a vitória. Eu não ia contar isso aqui, mas o Espírito de Deus me direciona a contar, porque tem gente que vai ser edificado com esse testemunho. Quando eu apertei a mão dele e disse: creia no Deus do teu pai, entrou uma calmaria dentro daquele carro. Nós caminhamos ainda chorando. Os anos se passaram, eu vou adiantar só porque o testemunho é longo e eu não quero ultrapassar o horário. No dia 16 de dezembro de 2019, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, num anfiteatro um pouco maior do que este templo, bancos almofadados, piso acarpetado, uma plataforma grande como esta, um pouco maior. Era uma manhã de formatura. Do lado, a mesa com doutores, reitor de uma universidade, professores, mestres. Do lado de lá, um grupo de alunos, todo de beca preta, capelo na cabeça, faixa verde na cintura. Do lado de cá, um grupo de alunos também. E eu estava a uma distância como que daqui no casal ali, com a minha esposa, um lencinho na mão e um celular na outra. Era uma manhã de formatura. Minha esposa do lado, meu irmão, sobrinhos, meus filhos, netas. E naquela manhã começaram a chamar os formandos. Aline, Amanda, foi chamando. Letra A, letra B, Bernardo, Beatriz, foi chamando. Letra C, Carlos, Carolina e Carol, foi chamando. Letra D, Denise, Diogo, e foi chamando, foi chamando. Daí a pouco, letra F, Felipe, Fernanda, etc. Daí a pouco chamou letra G, Gabriel, Gabriela, Gisele. Daí a pouco chamou doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro. Quando chamou o doutor Gustavo Henrique Teodoro de Castro, levantou um jovenzinho do cabelinho preto para receber das mãos do reitor da Universidade de Medicina de Petrópolis o diploma de médico. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: continue fazendo, porque enquanto tu estás cuidando do que é dele, ele está cuidando do que é seu. Vou repetir: enquanto tu cuidas do que é dele, ele está cuidando do que é seu. E naquele momento, o Espírito Santo posteriormente veio me dizer: um dia você garantiu que ele podia acreditar no Deus do pai dele.
O Gustavo havia passado em 3 universidades de medicina, terminou a medicina em Petrópolis, a essas alturas casado. Hoje a Helena vai fazer 3 anos agora, no mês que vem. A esposa dele está grávida da Ana, e ele já passou na residência, dia 28 de fevereiro, é o último ano dele da residência. Ele é médico de radiologista, que mede com tomografia, ultrassom, essa área de tomografia, etc. E ontem eu fiquei muito feliz essa semana, porque ele está passando uma semana aqui em São Paulo, sabe para quê? Fazendo prova no Albert Einstein, e fazendo prova na Beneficência Portuguesa. Deus nos reúne aqui esta manhã para nos dizer: faça, vista a camisa, vai, porque enquanto tu está indo, eu estou cuidando dos detalhes. Se isso não tivesse acontecido conosco, eu não estaria aqui esta manhã dando testemunho e dizendo que o Senhor cuidou dos detalhes. Faz parte do meu ministério. Eu prego e canto um pedacinho de um hino. Eu queria cantar assim com você. Só o irmão me dê um tom de mi maior, só para eu pegar a altura aqui, fazendo favor. Queria cantar com você assim. Você está chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo. Quem está pegando aí? Que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Vai comigo. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. Quem está pegando isso aqui? E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Vai comigo. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Adore mais um pouquinho. Uricalabiaia, show-me calamancho, aleluia. É enquanto vai, é chorando e fazendo, é gemendo e fazendo, as nossas madrugadas nos levam mais perto dele. Eu vou repetir. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Pode adorar. Cadê os crentes batizados? É uma manhã, queridos, de renovo espiritual. Jesus não ficou isento da dor. Jesus chorava, Jesus sentia dor, porque Deus teve um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Só mais uma vez. Não chores,
Quem cuida de você não dorme. Você pode jogar esta mão para o céu e adorar um pouquinho. Tem gente ficando de pé para adorar, porque é uma presença gloriosa do Espírito de Deus aqui. Não se faz a obra missionária sem lágrimas. Viu, pregador? Não se faz sem isso aqui. Eu duvido, com todo o respeito, irmãos, eu sei me comportar, eu tenho 61 anos e meio de idade, eu tenho 40 anos e 6 meses no ministério, eu sei me comportar, eu sei respeitar, eu sei o que é ética, mas começando do nosso pastor presidente, até o quem está lá na porta cooperando, todos nós que estamos aqui, líderes do ciclo de oração, eu duvido se tem alguém aqui que tem dia que não dá vontade de voltar atrás. Nossa humanidade, nossa chamada, nossa unção não nos isenta de continuarmos sendo seres humanos comuns. E às vezes a gente sai de casa de maca. Vou para o culto hoje, mas vou de maca. Quando você chega na porta da igreja, você encontra com um abençoado de um irmão, de uma irmã, e fala: ô pastor, ô irmã, que maravilha encontrar a senhora aqui. Ora por mim, porque eu estou meio frio. Ora por mim, que eu estou meio desanimado. Aí você fala: ih, não é um só não, é dois. Tá bom, irmã, no final do culto eu oro para a senhora, tá? Não, o senhor vai orar para mim antes do culto, para eu passar o culto cheio igual o senhor. Aí você fala: ih. Fica me olhando senão, que senão eu estou achando que você também passa por isso. Então tá bom, dobra o joelho aí. Aí a pessoa dobra o joelho, você começa com a oraçãozinha ruim, né? Senhor, tem misericórdia da tua serva e de mim também. Ajuda ela, Senhor, e eu também. Ela está querendo desviar, mas eu acho que eu já estou quase desviado. Ajuda ela, Senhor, que ela está no chão, eu já estou prostrado. É assim. Mas lá no meio do culto, você chega aqui, Deus traz um mineirinho lá do interior de Minas Gerais para dizer para você que você não pode parar. Lá no meio do culto, você já está parava falando em língua. Mas você não falou que ia desviar, não estava querendo ser crente mais? Eu estava. Mas o que aconteceu? O Espírito do Senhor, que ficou para cuidar da igreja, chegou e nos ajudou. Caramba, caramba. E eu quero dizer que não é só você que passa por isso não, meu filho. O Moisés, lembra do Moisés? Para mim, um dos homens que mais teve um relacionamento tão estreito, intrínseco com Deus no Antigo Testamento. Ressalto aí a opinião, respeito. Mas eu acho que Moisés era um homem que falava assim com Deus de uma forma. Ele teve vezes que ele convenceu Deus. O Senhor falou: tá bom, Moisés, então seja do jeito que você está falando. O camarada convenceu Deus, não é verdade? E não é que o Moisés um dia estava ruinzinho, igual você fica e eu. Senhor, eu queria fazer uma oração. Qual a oração que você quer fazer, meu filho? Eu queria que o Senhor me matasse. Está na Bíblia isso ou não está, irmão? Eu quero que o Senhor me mate. Eu não dou conta desse povo mais não. Aí Deus falou: estou usando uma linguagem antropomórfica, dando forma para Deus, né? Deus olhando e dando um antropopatismo, dando sentimento para Deus como ele tem, né? Esse Moisés querendo morrer. Aí Deus falou: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu não vou te matar não, mas eu vou botar um pessoal para te ajudar. Chama 70 anciãos de Israel, leva para a porta da tenda da congregação, e eu vou tirar do fogo que está em cima do altar e vou pôr em cima deles. É assim que Deus falou? O que o Senhor falou? Vou tirar do espírito que está sobre você e vou pôr em cima de 70. O camarada querendo desviar ainda tinha poder para ti. Sabe por quê? Aqui é quando você está fraco. Aqui é quando você não tem, é que você tem. Aqui é quando você não pode, é que você pode. Quem está pegando isso aqui? Aqui é quando você não... E você sabe que Deus não matou Moisés. E aí alguém me perguntaria: mas será por que Deus não matou Moisés? Eu aprendi com um amigo meu, e eu gostei até da definição dele. Pelo menos 3 coisas Deus não matou Moisés. Número 1, Deus não matou Moisés porque o povo precisava dele. Número 2, Deus não matou Moisés porque o Josué ainda não estava pronto.
Terceiro, Deus não matou Moisés porque ninguém interrompe um ministério que foi Deus que começou. Quem coloca fim no teu ministério não é você. Quem coloca fim no teu ministério é o Deus que te chamou. Opa, eu estou sentindo graça aqui. Talvez você veio para encontrar com o pastor Sérgio e dizer: a última reunião do ministério que eu vou. E Deus está te pegando agora, passando com um trator de esteira em cima de você e dizendo: não, quem termina o ministério fui eu, porque eu é que sei a hora, eu é que sei o tempo. Quem está entendendo isso aqui e pode adorar a Deus? Mas eu caminho para terminar, eu vou até falar 1h, 9h33, o pastor me deu até 9h40, mas eu já estou quase terminando, são 9h19. 9h19, estou vendo só o relógio, lá não estou vendo a hora. Tá bom, está aqui. Muito bem. Mas eu concluo. Uma outra coisa que eu aprendo com Jesus, irmãos, essa é um pouquinho insensível, mas eu vou ser obrigado a falar, é que Jesus sepultava os mortos da vida dele. Não, pastor, aí não. É verdade. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, se você abrir, mas ele pode colocar na tela para nós, se possível na NVI, não sei se seria a NVI mesmo que traz a tradução que eu estou querendo, eu acho que é a NVI. Capítulo 14, versículo 13, está escrito assim: e chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Olha para cá. Qual é o contexto aqui? Qual é o contexto? João acaba de ser morto por Herodes, ok? Corta o pescoço, a cabeça de João Batista, e eles vão levar a notícia para Jesus. Jesus está na beira do mar, com milhares de pessoas à sua volta, e eles levam a notícia para Jesus. Jesus, e chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. E foram fazer o quê? Foram fazer o quê, irmãos? Anunciar a Jesus. Anunciar o quê? A morte do João Batista, ok? Está correto? Quem está comigo, diga amém. Anunciar. Eu penso que eles poderiam calcular. Quem cola a orelha pode colar a cabeça. Quem sabe Deus vai operar o maior milagre, né? Pegar a cabeça de João Batista. Você já pensou pegar a cabeça de João Batista e colar? Seria o maior milagre da história. Não é? Eu estou viajando aqui na minha cabeça. Mas contaram para Jesus, sabe o que Jesus fez, irmão? Nada. A não ser... capítulo 14, versículo 13, está escrito assim: e ouvindo Jesus isto que os discípulos contaram para ele, sabe o que fez? Retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, sabendo o povo, seguiu ao pé desde a cidade. O que a NVI diz? A Nova Versão Internacional diz assim: saiu sozinho num barco para uma região distante, a fim de ficar só. Vê a primeira parte do versículo de número 13, por gentileza, se for na NVI. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco em particular a um lugar deserto. Mantenha aí, presta atenção. Acompanhe o raciocínio. Jesus ouve que João morreu, entra num barco e vai para um lugar a fim de ficar sozinho. Imagina Jesus, ó o barquinho, olha para cá. Tocou o barquinho sozinho lá dentro do barco. Vou lhe fazer uma pergunta, você tem direito de imaginar o que você quiser. O que você acha que Jesus foi fazer dentro de um barco sozinho a partir do momento que recebeu a notícia que João morreu? Eu, humildemente, penso que ele foi chorar um pouco a morte do seu amigo. Como homem, Jesus chorava. João era um dos amigos mais próximos. Jesus falou que de nascido de mulher não tem ninguém igual ao João. O João é que falou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os dois eram, ó. A prova é que quando Maria pisou na casa de Isabel, o João fez assim na barriga da Maria, da Isabel, sim ou não? Eu não sei se foi assim, mas a Bíblia diz que ele, não é assim? Está na Bíblia. Aleluia, ele fez assim. Larga para lá. Segura aí. Os dois eram amicíssimos. E agora, irmãos, Jesus está dentro de um barco, num lugar afastado, sozinho. O que você acha que Jesus estava fazendo? Eu acho que ele estava lamentando e chorando a morte do seu amigo. Mas eu gosto muito do versículo, capítulo 14, versículo 14, diz assim: quando ouviu esta notícia, 14,
Quando Jesus saiu do barco, viu o quê? E fez o quê? Vai comigo aqui. Jesus está dentro do barco, chorando, lamentando a morte do seu amigo. Chorou, chorou, chorou. Jesus levanta os olhos e vê uma grande multidão. Aí eu quero parafrasear. Já chorei o que tinha que chorar. O João já morreu mesmo? Tem gente precisando de mim. Sabe qual que é o grande problema nosso? É que tem muita gente que não está fazendo a obra missionária por causa da obra de Deus, não só missionária, por causa dos mortos da sua vida. Pastor, hoje, 12 de janeiro de 1984, está fazendo, pastor, 21 anos que eu sofri, chorando os mortos. Aquela vez me tiraram daquela congregação, às vezes precisava, porque estava ruim. Me tiraram da liderança do ciclo de oração. Meu marido fez isso comigo, hoje está fazendo 10 anos. Irmãos, pessoas que sofrem de distúrbio histriônico de personalidade, ele usa a tragédia para atrair as pessoas para ele. Você encontra com ele e vem de falar alguma coisa boa, ele fala, eu estou aqui, irmão, mas o irmão sabe o que eu já passei, né? E tal. Irmão, pelo amor de Deus, nesta manhã, sepulte os mortos da sua vida. Abra uma cova, enterra esses troços. Você sofreu, mas está vivo, faz parte do processo. O João já morreu, levanta a cabeça, tem gente precisando de você. Isso atrapalha a gente fazer a obra de Deus, irmão. Aquela vez, irmão, está aqui, ó. Abra uma cova, enterra esses negócios. Acaba com isso. Eu fico pensando, se José vivesse hoje, irmãos. Pai do Senhor, vamos dizer que o Zé era da Assembleia. Pai do Senhor, Zé. Pai do Senhor. Ô Zé, eu estou sabendo que você é governador do Egito. Graças a Deus, né? Estou lá governando o Egito, né? Então. Mas José, que maravilha, você é o segundo homem do Egito, José. Mas você não sabe o que eu passei, não. Que esse irmão meu, que é ordinário. Os meninos ruins. Que Deus perdoa eles, mas os meninos ruins tentaram me matar. Mas José, você é governador do Egito, José. Mas me julgaram na cova. José, mas você é governador do Egito. Mas você não sabe o que eu passei, não. Me venderam para os ismaelitas. Colocou corrente. Mas José, você é governador do Egito. Mas você não sabe o que eu passei, não. Que a mulher de Potifar é doida, tentou me estuprar. Mas José, você é governador do Egito. Mas você não sabe também o que eu passei, não. Espera um pouquinho. Foram 12 anos na cadeia. Mas José, você é governador do Egito. Quem está entendendo? Mas você encontra com o Zé e fala, Pai do Senhor, Zé. Pai do Senhor, estou sabendo que você é governador do Egito. Ele falou, rapaz, tem hora que eu nem acredito. Deus faz cada coisa. Tem hora que eu fico olhando assim para mim, eu nem acredito que aquele menino lá no meio da trás do gado lá, não, nem acredito não. Deus faz uns trem, como diz o mineiro, que nem eu acredito. Mas José, e negócio daqueles irmãos seus que tentaram te matar? Não. Toca nesse assunto não, rapaz. Pode ter ex-cunhado, ex-patrão, ex-pastor, ex-vizinho, ex não sei o quê, mas ex-irmão nunca vai ter. O sangue de Jacó corre aqui, ó. Não toca nesse assunto não. Isso são águas passadas. Não toca no assunto dos meus irmãos, não. Fizeram o que fizeram, mas aqui não tem mágoa mais, não. Estou todo arrepiado aqui. A glória de Deus está aqui esta manhã. Ô Zé, e o negócio da cova? Não, me julgaram lá, mas estava só com uma laminha, não tinha água. Ô Zé, e o negócio dos que venderam você para o Egito? Não tem problema não, me venderam mesmo, mas me venderam para os ismaelitas. Aqueles meninos eram tudo primo meu. Porque são descendentes do meu bisavô Abraão e do Ismael. Venderam para minha família. E tem um detalhe, quando eu estava indo para lá, não tinha nada dado errado não, porque Deus tinha falado com o meu bisavô Abraão,
que a descendência deles ia ficar 400 anos no Egito, né? Então, assim, quando eu estava indo, não tinha nada errado, era a cordinha que Deus estava puxando para cumprir a promessa dos 400 anos, entendeu? Quem pegou aí? Então não tem nada dando errado, porque você está escrevendo a história e Deus está escrevendo a dele por cima da sua. Opa, quem está entendendo isso aqui, glorifica o nome de Jesus. Não tinha nada dando errado, eu estava sendo vendido, mas era um projeto de Deus ir para lá, porque 400 anos nós ficaríamos lá. Ô Zé, e a mulher do Potifar? Não, a mulher do Potifar aqui, ó, sai fora. Tentou me agarrar, falou que eu era bonito, mas eu falei, estou fora. Tem compromisso com o seu marido, mas primeiro, eu tenho compromisso com... Ficou com a capa, mas eu saí, ó. Ô Zé, e o negócio da cadeia, 12 anos? Que cadeia? Não, que você ficou lá 12 anos. Ele falou, na outra semana quem tomava conta da chave era eu. Sabe o que é isso, irmãos? A mesma história numa outra ótica. Eu aconselho você esta manhã a começar a contar a sua história, não como vítima, mas como alguém que venceu. Opa, tem gente que pegou. Como alguém que superou e está vivo aqui para glorificar o nome do Senhor. Quem está recebendo esta palavra como de Deus para a sua vida? Abra uma cova, enterre esses negócios. O plano de Deus está acima dos seus planos. Aleluia, aleluia, aleluia. Já estou terminando. E Jesus sepultou os mortos. Se Paulo, irmãos, vivesse hoje, Pai do Senhor, Paulo, Pai do Senhor, irmão, como é que você está? Ah, irmão, olha aqui. A cadeia lá dentro de Filipe, olha aqui. Não é luta demais, irmão, pelo amor de Deus. É naufrágio, é introito. Alexandre Latueiro me fez mal. Pelo amor de Deus, que crentalhada ruim. Eu não aguento não, pelo amor de Deus, o ministério é pesado demais, irmão. Nossa Deus, é difícil demais. Irmão, se você ouvir um obreiro desse, dar um testemunho desse, o camarada assuma o pulo. Olha aí, irmão, porque negócio de ser obreiro não é brincadeira, não. Você encontra com o Paulo, irmão, é sofrimento demais, irmão, e tal. Mas você encontra com o Paulo, e aí, Paulo? Ele falou assim, eu conheço um homem, que eu não sei se no corpo, ou fora do corpo. Ele foi ao terceiro céu. E ele viu uns negócios lá que não pode nem contar para o homem. Paulo, e aquele monte de sofrimento seu? Ah, mas todas estas coisas contribuem, né, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Paulo, mas você não fica assim meio assim, não? Ele falou, não, uma coisa é, irmão, que esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não, todas estas coisas foram para o meu crescimento, o meu amadurecimento. E tem um detalhe, viu? Eu agora, assim, já estou mesmo, né? Combati o bom combate. Estou acabando a carreira aqui agora o que me resta é a coroa da justiça, né? A qual o justo juiz me dará naquele dia. Mas não é somente para mim, não, para todos quanto amarem a sua vinda. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Eu vou fechar a Bíblia para você achar que eu vou parar. Sepultemos os mortos da nossa vida. E por fim, a última coisa, o pastor me deu até 10h40, mas eu vou 11h40. É 10h40, é, né? Diz que mineiro não perde o trem, imagina o avião. Vou terminar lhe dizendo que o modelo missionário de Jesus me ensina a valorizar pessoas e não coisas. Vivemos numa era que coisas valem mais do que gente. Eu tenho uma notícia para você: coisas ficam, serão arrebatadas pessoas. Nunca preguemos por dinheiro, nunca preguemos por fama, nunca preguemos por coisas. Jesus deixou 10.000 pessoas aproximadamente na beira do mar da Galileia e foi do lado de lá. Por causa de 20.000, sim ou não? Não, só por causa do gadareno.
Vou repetir. Foi do lado de lá só por causa do gadareno. Acabou de libertar o gadareno, entrou no barco e voltou do lado de cá, porque do lado de cá tinha o Jairo e tinha a mulher do fluxo de sangue também precisando dele. Sabe por quê? Aqui o que vale não são coisas, o que vale são pessoas. Você pode chegar perto da sua casa e dizer I love you, my home, my house, o jeito que você quiser dizer, eu te amo minha casa, eu te amo meu lar. Você pode chegar perto do seu carro e dizer I love you, my car, e ver um sujinho no capô dele assim e tirar, passar um cuspinho assim, cuspinho é bom para tirar tudo, passar um cuspinho assim, tira feijão da gravata e tal, e passar um cuspinho, limpar e dizer I love you, my car. Sua casa nunca vai dizer para você eu também te amo. Seu carro também nunca vai dizer para você que te ama. Você pode chegar na sua fazenda, olhar para aquele boi, ficar o dia inteiro conversando para o seu boi dormir. O máximo que esse boi vai falar com você é assim: Sabe quem que você tem que amar? Olhe para a direita e para a esquerda. Fica de pé comigo. Você tem que amar a gente. Jesus não amava coisas, Jesus amava a gente. Em uma das minhas viagens missionárias em Cuba, cheguei num lugar chamado Caio de Maiabe, 800 quilômetros de Havana aproximadamente, 780. Veio meu irmão moreno, cabelo meio grisalho, fortinho, me abraçou e disse em espanhol: aqui está o homem que Deus ha usado para salvar minha vida. Aqui está o homem que Deus usou para salvar minha vida. Eu abracei aquele homem, Salvador Cabreira, o nome dele. E eu disse: que passa, meu irmão? E ele disse: pastor Jander, há 9 anos atrás o senhor veio aqui e pregou aqui neste local. E o senhor disse que Jesus havia atravessado o mar da Galileia, ido do outro lado, na região de Gadara, só por causa do endemoniado de Gadara. E naquela noite o senhor pregou que o senhor havia vindo ao Brasil, atravessado o oceano, 12 horas de avião, por causa de uma vida, de um homem. Eu preguei isso, eu vim aqui por causa de uma vida. Pastor Jander, naquela noite eu estava embriagado, perto do púlpito, com cirrose hepática, esperando a hora da minha morte. Quando o senhor disse que havia vindo a Cuba por causa de um homem, eu me levantei do chão e disse: eu sou esse homem. Eu quero dizer para o senhor que naquela noite eu aceitei Jesus. Jesus me curou da cirrose, me batizou com o Espírito Santo, e hoje eu sou evangelista da Assembleia de Deus aqui do pastor Saul. Humildemente, eu sou dos servos aqui o menor. Valorize o lugar que Deus te colocou. Não existe culto grande e culto pequeno. Não existe igreja grande e igreja pequena. Existe o povo de Deus. Tem meia dúzia, dirige o culto. Pregue o que Deus te deu. Não, mas essa mensagem aqui é para domingo à noite na sede. Essa não, aqui só tem meia dúzia. Não cai nessa besteira, não. Você vai guardar o papelinho no domingo à noite, ele vai sumir, você não vai arrumar nada. Prega o que Deus te deu ali. Você sabe por quê? Todo dia tem maná. Valorize pessoas. Jesus nos ensina isto. O maior missionário da história da humanidade foi Jesus. Muito breve ele vai voltar para nos buscar e vai ser uma bênção quando a gente chegar lá no céu para comemorar. Se aqui já é bom, imagina lá. Com autorização do pastor, queria fazer uma oração com vocês e eu encerro. E eu acho que eu estou dentro do tempo que me foi dado. E como se diz em espanhol, hasta la vista. Espero poder, quem sabe, um dia poder reencontrá-los ou recebê-los em Ipanema, pastor Sérgio, para a gente dar um glória a Deus e comer um queijo junto. Amém? Obrigado, foi um prazer conhecê-los. Siga lá nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Conheça lá os nossos trabalhos. E sempre que puder, ore por nós. Amanhã, às 7 da manhã, eu tenho que estar numa cidade chamada Muriaé, para fazer uma cintilografia do coração, para ver se desentope 70%, porque 30% estou achando meio pouco. Mas enquanto estiver batendo o coração, vamos lá. Amém? Quantos recebem essa palavra como de Deus para você?
Estenda suas mãos. Pai, eu quero te dar graças, oh, por esta manhã tão linda, pelos testemunhos que demos. Eu estou me sentindo, Senhor, bem aqui nesse ambiente que está tomado pela tua graça. Ajude-nos a sepultarmos os mortos da nossa vida. Ajude-nos a valorizarmos pessoas. Calabachuga. Se o Senhor voltar esse dia, Senhor, que possamos nos reunir na glória para estarmos para sempre com o Senhor. Muito obrigado por esta presença gloriosa, Deus. Continue conosco, abençoa o teu servo, pastor Sérgio, com toda a sua diretoria, o ministério de São Bernardo do Campo, Senhor, siga abençoando esta igreja. Eu glorifico o teu nome e te agradeço. E se o Senhor voltar nesse dia, que possamos nos encontrar lá na glória. Quantos podem dizer amém? Ainda de pé. Se Jesus voltar hoje, irmãos, vai ser uma maravilha, não é verdade? Quantos creem que Ele pode voltar hoje? Já que você crê, diga para alguém que está do seu lado: eu quero te encontrar lá no céu.